Bom, beleza, então vamos lá para a nossa segunda aula aí de introdução à filosofia cristã, né? Porque a gente tem essa pegada. Estamos, enfim, numa faculdade de teologia, uma faculdade de teologia reformada, isso tem que ficar bem claro. A imagem aí de abertura do slide aí já denuncia, né? Um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Não sei quem conhece essa pintura aí, retrata o julgamento e a morte de Sócrates. Então, sim, nós vamos falar de Sócrates hoje. E é isso. Vamos lá, então, dando sequência aqui. Bom, dando uma revisada bem rápido, na aula passada, nós falamos sobre o porquê estudar filosofia, o que é filosofia e para que ela serve e também como a filosofia surgiu. Acredito que todos aqui assistiram, né? Quem não assistiu, depois só procurar o link lá no grupo, que dá para você assistir, que está gravada a aula, ok? Depois falamos do período pré-socrático, que ficou conhecido ali como período cosmológico, e teve a physis, né? Physis é a palavra grega para natureza, né? Teve a physis, ou a natureza, como unidade temática de pensamento. Não é que todos os pré-socráticos tinham, só falavam disso, eles falavam de outras coisas também, mas digamos que esse foi o pensamento majoritário da maior parte deles. E o que eles buscavam, em sua maioria? Né? A origem e o destino do universo. Ou seja, como que surgiu, como que começou as coisas e como que se dava a transformação das substâncias, né? Para isso, eles buscaram, cada um do seu jeito ali, elegeram o arqué, né? O elemento que seria o principal elemento ali, o formador, o gerador de todas as coisas. Alguns afirmaram que era a água, outros afirmaram que era o fogo, outros afirmaram que era a terra e outros afirmaram que era o ar, né? E dando sequência aí, a imagem aqui até mostra, né? Esses elementos, os 4 elementos aí. O período seguinte, então, que vem, logo depois é o período chamado socrático. Então, a gente tem um pré-socrático, obviamente, depois vem o período socrático. Ele vai do século V ao século IV a.C., e também é conhecido como período clássico, então alguns historiadores vão chamar de período clássico, ou período antropológico, né? Porque aqui já começa a ter uma preocupação com o homem, né? Os filósofos, os pensadores já começam a se voltar para o homem, que não era uma característica nem do período mitológico nem do período pré-socrático. Nessa fase, de forma geral, como está no slide aí, os pensadores, como eu já disse, né, se voltam para questões relacionadas ao ser humano, com quem ele é e qual é o seu lugar, além de sua relação civil e política. Foi, inclusive, nesse período que, na Grécia, se estabeleceu aí o conceito de democracia, né? Tão conhecido, tão caro para nós até hoje, né? Até hoje se fala da democracia grega, né? E se você pedir para uma pessoa leiga, alguém que de repente tem pouco ou nenhum conhecimento de filosofia, se você falar assim, me cita aí o nome de pelo menos um filósofo, muito provavelmente você vai ouvir o nome desses três que estão no slide aí, tanto na imagem quanto o nomezinho ali embaixo, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. De certa forma, como está no slide aí, eles podem ser considerados como os pesos pesados da Grécia nesse período, né? E tem uma razão para isso, né? Que é simples de entender. Além deles terem sido filósofos brilhantes, eles marcaram de maneira profunda a mudança radical de pensamento. Então, aqui a gente tem mais uma mudança de pensamento com esses três filósofos. Começa em Sócrates, né? Sócrates ali é o marco dessa segunda mudança, porque tem um período mitológico, aí vem um período pré-socrático que já marca ali uma mudança. A gente viu isso na aula passada. E em Sócrates, a gente tem mais uma ruptura, mais uma mudança de pensamento, né, que a gente vai falar sobre isso hoje, e também com Platão e com Aristóteles, que a gente vai falar na próxima aula. Né? E mudando aqui para o próximo slide. Tá. Antes de falar um pouquinho dos sofistas, a gente comentou na aula passada que os filósofos pré-socráticos, já até revisou isso aqui hoje, eles buscavam o elemento primordial, gerador de todas as coisas. Né? Aqui em Sócrates, principalmente, que hoje a gente vai aprofundar mais em Sócrates, né? Como eu falei, a gente vai falar de Platão e Aristóteles na outra também, mas em Sócrates há essa mudança. Só que antes de falar do período socrático, a gente vai voltar um pouquinho na história e vai falar de uma escola de pensamento que antecedeu, uma escola que veio um pouquinho antes de Sócrates, que é a escola
sofista, né? Não sei quem aqui já ouviu falar. Essa escola, ela vai daí mais ou menos do período do século IV ao século V antes de Cristo. Para quem nunca ouviu falar sobre os sofistas, né, ou pelo menos já ouviu falar, mas não sabe o que significa, é interessante até comentar sobre isso, porque sofista vem da palavra sofistes, né, que é derivada da palavra sofia, que, como a gente viu na aula passada, está relacionado com sabedoria, né? O amor à sabedoria. A gente viu filosofia, né? Amor ou amante do saber. Então, sofista vem daí, né? Só que mais tarde, o que acontece? A sofista, tanto a palavra sofista quanto a palavra sofisma acabaram adquirindo uma conotação pejorativa. Já naquela época, ainda mais nos dias de hoje. Hoje, o conceito de sofista não é o mesmo daquele período, mas tem a ver, tem uma relação com o que os sofistas defendiam, com o pensamento da escola sofística, que a gente vai falar. Alguns historiadores vão colocar que a palavra sofista ela é como se fosse, de maneira pejorativa, como a gente falaria hoje, sabidão. Sabe aquele cara que tudo que você vai falar e ele sabe? Ah, eu sei disso, eu sei disso. A gente fala, fulano é sabidão, sabe de tudo, sabe? Mas a gente fala meio num tom pejorativo, meio que tirando o sarro da cara do cara que o cara se acha. A palavra sofista tinha esse sentido. Então, apesar de ser derivado da palavra sofia, ela tinha uma conotação, de certa forma, pejorativa. Os sofistas, eles dominavam a retórica, dominavam a oratória, inclusive vão ser considerados aí como os criadores, né, da retórica e da oratória, né, ou pelo menos os principais propagadores, principalmente nesse período aí. E eles tinham uma característica que eles ensinavam em troca de pagamento. Naquela época não era algo comum. Então, eles tinham seus alunos, eles tinham ali os seus seguidores, como mostra essa pintura aí, né? E eles cobravam. Então, eles cobravam um valor, né, para poder ensinar, para poder falar. A escola sofística, ela era, como eu falei aí, composta por um grupo de sábios. Já falei, eles dominavam a retórica oratórica e tinham essa característica, tá? Isso aí é uma coisa que vocês têm que gravar, porque em outras aulas a gente vai citar, tá? Com relação aos seus escritos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os pré-socráticos. A gente tem muito pouca coisa, né, dos sofistas, né? A gente vai ter alguns fragmentos, algumas citações, alguns testemunhos sobre eles. E mesmo esquema, né? Naquela época, o material, o pessoal dava privilégio à transmissão oral. Então, tem pouco material deles. Outra coisa que dificulta um pouquinho para conhecer o pensamento dos sofistas é que boa parte do material, do pouco material que a gente tem sobre eles, é um material que chegou até nós, né, dos seus principais opositores, Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles não gostavam dos sofistas, a gente percebe muito isso nos escritos de Platão, Aristóteles também, né? Sócrates também, só que Sócrates não escreveu. Então a gente entende que Sócrates não gostava dos sofistas, teve alguns embates com eles, mas a gente entende isso pelas penas de Platão, porque Platão, tudo que a gente sabe pelo menos o grosso, né, que a gente sabe de Sócrates, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, a gente sabe muito através de Platão, né? Então isso é um problema, porque a gente só tem relatos, os relatos, vamos dizer assim, com mais substância são dos seus escritos. Tem alguns fragmentos, tem algumas citações, tem alguns testemunhos, mas não obras completas, né? Vamos colocar assim, tá? Então isso é importante de comentar. E sobre os seus ensinamentos, o Danilo Marcondes, ele chegou a dizer o seguinte, escreveu, na realidade, no seu livro, Introdução à História da Filosofia. Embora sem formar uma escola ou grupo homogêneo, o que os caracteriza é muito mais uma prática ou uma atitude comuns do que uma doutrina única. Ou seja, eles não tinham uma doutrina, algo específico que era deles, mas o que caracterizou mais eles foi a questão da prática deles, da forma como eles ensinavam, a questão do argumento sofista, né? Continuando ali, há, portanto, uma paideia, um ensinamento, uma formação pelo qual os sofistas foram responsáveis, consistindo basicamente numa determinada forma de preparação do cidadão para a participação na vida política. Esse período aqui era um período que estava começando, como eu falei no começo, né, o período da democracia na Grécia. Então, os cidadãos estavam começando a se preparar para participar da vida pública, para participar da vida política. Então, isso foi uma característica dos sofistas. Eles tinham essa responsabilidade de preparar os seus clientes
para participar, para poder argumentar, para poder debater, né, para poder participar ali da vida pública, né, política. Então, a função, voltando ali a frase, né, do Danilo, sua função nesse contexto foi importantíssima e sua influência muito grande, o que se reflete na forte oposição que sofreram por parte de Sócrates, Platão e Aristóteles. Os sofistas foram, portanto, filósofos e educadores, além de mestres de retórica e de oratória, embora este papel lhes seja negado, por exemplo, por Platão. Platão não considera que eles tiveram, por exemplo, um papel importante nesse aspecto, né, da educação, mas enfim, muitos historiadores vão colocar que sim. E, embora tenham existido aí muitos sofistas, né, muitos nomes que fizeram parte dessa escola, os quais a gente tem poucas informações, são os mais conhecidos, né, são Protágoras, chamado Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontinos, né, Hípias de Elis, né, Licófron, Pródicos, tido como mestre de Sócrates, e Trasímaco. Tá? Eu acho que eu tenho até os slides aí com a imagem do rosto das estátuas dele, das estátuas. Né? Protágoras, o Gorgias, o Hípias de Elis, Licófron, né? Pródicos e Trasímaco. Tá aí mais uma dica aí, mais algumas dicas aí para quem está precisando de nome para dar para batizar algum bebê, ó, para botar um filho, ó, aqui, ó. Bota o nome do seu filho de Protágoras, de Gorgias, de Hípias. São nomes interessantes. Brincadeira, pessoal. Mas esses daí são o Luiz colocou, não, né? Esses são os mais conhecidos. Só que como a gente não tem tempo, nem espaço suficiente para abordar cada um deles, o ideal seria que a gente tivesse, abordasse cada um deles, o pensamento deles, o que eles, né, defendiam. Nós iremos focar aqui os dois que, assim, a maioria considera os mais importantes. Deixa eu só voltar aqui. Que vai ser o Protágoras e o Gorgias, tá? Sempre que você vai falar dos sofistas, a maior parte dos professores vão falar desses dois. Não quer dizer que só falem deles. Mas é meio que unanimidade que eles são os dois sofistas mais importantes. Além do que, outro fato que vai contribuir para que eles dois sejam os mais citados é que Platão deixou mais coisas escritas, né, mais material sobre esses dois. Então, por isso que eles são muito citados, né? A gente vai falar, então, primeiro aí do Protágoras de Abdera. Protágoras nasceu em 481 a.C., em Abdera, né, região da Trácia. Foi um importante filósofo sofista. Por ter duvidado da existência tá faltando deuses aí, faltou um, né? Dos deuses, mas é dos deuses, tá? No plural. Foi acusado de ateísmo e, na sequência, foi perseguido, processado, condenado e rechaçado por muitos, tendo muitas de suas obras queimadas em praça pública. Lembremos que, nesse período, principalmente, os gregos eram politeístas, né? Então, eles acreditavam no panteão de Deus. Aí chega um cabra e fala que não acreditava naquilo. Então, foi perseguido e é o que era já de se esperar, né? E por conta dessa perseguição, ele teve que fugir para Sicília, onde ele morreu. Por volta... Quando ele tinha mais ou menos 70 anos de idade, foi quando ele morreu. Cerca do ano 420 a.C. Mas antes disso, Protágoras viajou por diversas cidades gregas divulgando seus ensinos por cerca de 40 anos. Então, não foi uma coisa... A carreira dele, né, como filósofo sofista, não foi uma carreira pequena. Durante 40 anos, o cara viajou ensinando. Então, ele deixou ali sua marca, né, e por isso que ele é um cara importante. É dele uma frase muito famosa, muito conhecida, que diz isso aí, ó, tá na tela para vocês. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, e das coisas que não são, enquanto não são. Não sei quem já ouviu essa frase. Geralmente ela é cortada, geralmente se citam só a primeira parte. O homem é a medida de todas as coisas. Aí a segunda parte, geralmente colocam a primeira parte, pontinho, né? Mas tem a segunda parte aí, que é das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. E essa frase, de certa forma, a gente pode dizer que ela sintetiza o pensamento sofista, né? Isso vai influenciar não só o pensamento do próprio Protágoras, mas do Gorgias e dos outros que vão vir posteriormente, né? E vai mostrar ali, vamos dizer assim, a principal característica do pensamento sofista, o humanismo, né, e o relativismo. Essa frase, então, ela é humanista pra caramba e relativista pra caramba também, né? E mostra também que, para ele, para Protágoras, né, a physis, né, não é
a medida de todas as coisas, como era para os pré-socráticos, mas sim o homem, né? Ou o antropos, né? E uma coisa interessante é o seguinte: quando ele coloca que o homem é a medida de todas as coisas, ele não se refere ao homem humanidade, mas ao homem como indivíduo. Então ele está relativizando mesmo. Ou seja, não existe uma verdade, não existe um pensamento que é verdadeiro, não existe uma ideia que é verdadeira. Depende de cada um, depende de cada ser humano. Cada um tem a sua verdade. Quando ele diz o homem, ele está falando o homem indivíduo, a pessoa. Então, a pessoa é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. E mais uma vez citando aqui o Bento Hall para alguns, exatamente. Mais uma vez aqui citando o. Aqui está falando aqui do humanismo do relativismo, que a gente falou, até esqueci de colocar no slide, né? O Danilo Marcondes vai comentar sobre o Protágoras o seguinte: Protágoras parece assim valorizar um tipo de explicação do real a partir de seus aspectos fenomenais apenas, sem apelo a nenhum elemento externo ou transcendente. Isto é, as coisas são como nos parecem ser, como se mostram a nossa percepção sensorial, ou seja, como parece para mim, como parece para a minha percepção sensorial. E não temos nenhum outro critério para decidir essa questão. Não tem como decidir, como definir. É o que parece para mim. Né? E o que parece para o outro é o que parece para ele, por aí vai. Portanto, o nosso conhecimento depende sempre das circunstâncias em que nos encontramos e pode, por isso mesmo, variar de acordo com a situação. Então, era isso que ele defendia. Acho que foi o Marcelo que comentou, bem atual, exatamente. É um pensamento que ainda é atual. O pensamento sofista, a gente encontra resquícios dele até hoje, né? As pessoas, às vezes, sem saber, até sem conhecer, né, acabam agindo de uma maneira, pensando, né, de uma maneira sofista. Né? Então, o que acontece? O homem está no centro. E através desse subjetivismo relativista e individualista, o que Protágoras fez? Ele procurou ensinar os seus seguidores a construir o seu mundo e serem produtores, de sua própria história e destino. Uma ideia que bate de frente com o pensamento mitológico, que entendia que tudo era predestinado pelos deuses. Então aqui já tem um diferencial para a cultura grega, né? Porque por mais que aconteceu ali uma ruptura do período mitológico do período pré-socrático, muitas questões culturais, o panteão de Deus, aquilo ainda era uma crença para eles, né? Então, ainda existia essa ideia de que os deuses determinavam determinadas coisas. Muitas das coisas que aconteciam nas nossas vidas para eles, né, era determinado pelos deuses. Muita coisa foi mudando com o pensamento pré-socrático, obviamente, mas esse pensamento de Protágoras traz essa ideia, é um subjetivismo relativista, né? Nada é uma verdade de fato, é relativo, é subjetivo, né? E individualista, porque vai de cada um, né? Então, foi uma coisa também que chamou a atenção. Além disso, como técnica argumentativa, Protágoras desenvolveu, como está dizendo no slide aí, a antilógica ou antilogia, que pode ser conferida em suas obras as antilogias. Trata-se de uma tentativa de argumentação pró e contra um determinado pensamento, sendo as duas igualmente verdadeiras e defensáveis, mostrando de forma muito clara, né, essa ideia da relativização, né, do relativo. Nada é uma verdade absoluta. Né? Então, o que ele defendia? Inclusive, ele passava essa ideia para os seus alunos. A ideia de que você, quando fosse participar de um debate, você tinha que preparar argumentos prós e contras para as duas posições. Né? Porque as duas posições poderiam ter argumentos fortes. Né? Na realidade, no entendimento de Protágoras, não existia uma verdade de fato, mas você tinha que se preparar. Ele passava esse conteúdo para os seus alunos, ele ensinava os seus alunos a raciocinar dessa forma. O Isaías colocou esse pensamento de Protágoras, que ensina que as pessoas constroem seu próprio mundo, etc., é muito semelhante aos coaches atuais. Exatamente, totalmente. Por exemplo, há pouco tempo teve um coach aí que falou que Deus escreve a nossa história e nós temos a borracha. Nós podemos, Deus escreve de lápis, nós temos a borracha, podemos apagar e escrever a nossa história. Então, a gente vê aí um resquício aí no pensamento, apesar de ficar um abraço a todas as ideias, mas pedaços, né? Fragmentos das ideias, a gente percebe às vezes até nos púlpitos de muitas igrejas, o que é muito triste, né? E
Protágoras, deixa eu ver se está no próximo slide aqui, peraí. Chegou a afirmar o seguinte, ó, é possível fazer com que o argumento mais débil vença o mais forte. Olha só, olha o que ele defendia. Como assim o argumento mais débil? Às vezes você tem um argumento que é mais fraco, mas é possível. Quando eu digo um argumento fraco, quando ele dizia um argumento mais débil, mais fraco, não é necessariamente fraqueza no sentido das proposições, né? Daquilo que você vai usar para defender. Mas é que às vezes não é um argumento que é fraco no sentido de ele está longe da verdade, né? Ele está bem longe da verdade. Então era nesse sentido. Então ele falava que mesmo um argumento desse, tipo assim, ó, cara, não tem nem como defender isso, que a gente pensaria assim, né? Não tem nem como defender. Ele falava, não, tem sim, desde que você use as palavras corretas, desde que você use a retórica correta, desde que você use a oratória da forma correta. Então, se você for um bom orador, né? Se você tiver a técnica, souber como argumentar, tiver as técnicas de persuasão ali, você consegue, exatamente, técnica de retórica. Inclusive, hoje também a gente vê muito em muitas palestras, em muitos cultos de muitas igrejas, infelizmente. Ou seja, o compromisso dele não era com a verdade, era um compromisso simplesmente com a oratória, em falar bem, em convencer, né? E esse raciocínio estará presente posteriormente nos discursos dos outros sofistas. Aí leva esses sofistas a ficarem conhecidos como os mestres da persuasão, mas como conotação pejorativa. Por quê? A persuasão, a gente até falou sobre isso na aula passada. Persuasão é algo importante. A gente precisa da persuasão. Por exemplo, eu estou dando uma aula aqui para vocês, eu estou procurando ao máximo ser persuasivo, né? Ou seja, a persuasão, geralmente a gente entende só aquele sentido de convencer, né? Mas eu estou tentando chamar a atenção de vocês, persuadir vocês a ouvirem, a acreditarem também no que eu estou falando, né? E convencer vocês daquilo que eu estou falando, de certa maneira. Então tem a ver com influência, tem a ver com convencimento, tem a ver com tudo isso, né? Então, um professor, por exemplo, ele precisa de persuasão para ministrar suas aulas. Um pastor também precisa. Só que o problema é que eles usavam isso de uma maneira negativa. Por quê? Eles usavam isso para manipular. Ou seja, para eles não importava a verdade, não importava o que estava sendo falado. O que importava era você convencer a pessoa que estava falando, mesmo que aquilo que você estava defendendo não seja algo bom, não seja algo verdadeiro. É o que a gente hoje chamaria de desonestidade intelectual. Às vezes o cara até sabe que aquilo não é bom, mas você convence através do argumento, da oratória, da fala. Seria meio próximo, poderíamos fazer uma comparação aqui nos dias de hoje, meio que o que muitos políticos fazem, por exemplo, ou um advogado, né? Às vezes o advogado pega uma coisa que não é algo assim, que ele concorda, moralmente não é algo legal, mas ele tem que defender. Então, uma comparação trazendo para os nossos dias para vocês entenderem. O Jonas Madureira vai comentar o seguinte sobre isso. Ó. No contexto intelectual e espiritual da polis, o êxito da ação comunitária dependia do bom uso das palavras. Então, vamos parar aqui. Ó. Naquele período, né, para que as pessoas tivessem êxito na vivência deles, tanto no aspecto ali intelectual, quanto no aspecto espiritual da polis, da cidade ali, dependia da palavra, do diálogo, né, do logos. O logos tem esse sentido, né, de falar bem. Aí o que o Jonas vai continuar dizendo? Isso não significa que os sofistas estavam dispostos a defender uma verdade última ou absoluta, como os aedos, né, que é poetas em grego, né, faziam. Não, pelo contrário, seu objetivo era apenas vencer as disputas e os debates políticos. Então, para eles, não importava o que estava sendo defendido, importava que você falasse bem, importava que você argumentasse bem. Agora eu entendi com quem os arminianos aprenderam a defender. Eu acho até que não, acho que não tem a ver não, mas assim, isso aqui rola em tudo quanto é lugar, tá? Rola em tudo quanto é lugar. Às vezes o cara nem bem acredita naquilo ali, mas usa as técnicas de persuasão, né? Então, próximo slide aí, ó. O espírito do sofista, então, se caracterizará pelo relativismo, pois se preocupa mais com o discurso do que com o conteúdo do mesmo. Tem Protágoras como referência dessa linha de pensamento. Então, digamos que Protágoras é meio que o pai dessa linha de pensamento, e a partir dele, os outros começam a pegar essa ideia e a desenvolver. Tanto que na sequência a gente vai ter aí o Gorgias. Mas antes de falar do Gorgias, vamos falar aqui, ó.
O relativismo, ele é contraditório. Eu achei essa tirinha aí, coloquei para vocês verem, ó. A gente tem aí o senhor Barbudo aí, ó, falando assim, não há verdades absolutas. Tudo é relativo. Isso é um argumento sofista. Isso é um argumento sofista. Aí o cara vai e pergunta para ele, fala para ele, esse relativismo tem cara de verdade absoluta. Aí o cara, como? O cara não entendeu. Ele, tudo é relativo? Inclusive essa frase? Aí o cara, claro. Então, diga que nem tudo é relativo. Exatamente, quase um paradoxo. Então, é interessante isso, que o argumento sofista, ele é contraditório, né, em si mesmo, né, porque eles falavam que não tinha uma verdade absoluta. Então, a afirmação de que não existe uma verdade absoluta contradiz a própria afirmação. Né? E foi isso que Sócrates, pelas penas de Platão e Aristóteles combateram, né? Bateram de frente, foram contra. Mas antes de falar de Sócrates, vamos falar como eu já falei, né, do que vem na sequência, que é o Gorgias. É o Gorgias de Leontini. Foi considerado um grande orador e mestre da retórica de sua época. Nasceu em 487 a.C., em Leontini, na região da Sicília, atual Itália. E mudou-se para Atenas com o intuito de defender a cidade da invasão de Siracusa, vindo a falecer em Larissa, Tesália, por volta do ano 380 a.C., aproximadamente. Estava com aproximadamente 107 anos. Então o cara viveu bem, né? Viveu bem aí. Né? Amando do seu sobrinho neto, tá na apostila, que vocês conseguem já ler lá no ambiente virtual, ou quem comprou o e-book, né? Já deve até ter lido, deve estar até usando para acompanhar aí a aula. Amando do seu sobrinho neto, foi construída uma estátua em sua homenagem em Olímpia. Essa estátua existe até hoje, tá? Vocês podem pesquisar no Google, que vocês vão ver a imagem lá. Ele escreveu diversas obras sobre retórica, oratória e linguagem, como discursos sobre o não ser ou sobre a natureza, o elogio de Helena, a defesa de Palamênides, a oração fúnebre, o discurso olímpico, o elogio dos Elisinos, o elogio de Aquiles, a arte oratória e o onomástico. Né? Tem uns nomezinhos esquisitos aqui, mas são títulos, né, das obras, de algumas obras de Gorgias. E Gorgias, além de ser um professor de oratória e de retórica, ele também foi um embaixador em Atenas, ou seja, o cara ele teve uma carreira política também, né? Por conta disso, ele viajou, né, por diversas cidades, divulgando ali os seus pensamentos, os seus ensinos, né? E ele era tido, né, as pessoas vão descrever ele dessa forma, como uma pessoa criativa e como uma pessoa habilidosa. E em suas preleções, ele se utilizava muito da improvisação, ele era um cara que improvisava muito bem. Né? O seu grande foco foi ensinar as técnicas de persuasão, então também tinha essa pegada, essa veia de querer, não, você tem que convencer, você tem que persuadir a pessoa que está te ouvindo, né? Então, é a mesma pegada lá do Protágoras. Né? Algo que ele valorizava muito e que pode ser comprovada, essa questão da técnica da persuasão, em uma das falas dele, que a gente vai analisar agora. Olha o que ele falou. A arte da persuasão ultrapassa todas as outras e é de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. Olha que loucura. Ele coloca a persuasão como uma arte, né? E coloca ela como uma arte que está acima de todas as outras artes. Por quê? Porque ela, segundo ele, faz de todas as outras coisas, de tudo, suas escravas, né? Ou seja, é possível, através da persuasão, tornar as coisas, as pessoas, né, tudo, escravos, por submissão espontânea e não por violência. Né? Então, olha que interessante, de forma manipulativa mesmo. O Danilo Marcondes, citando ele mais uma vez, ele vai comentar que Gorgias chega mesmo a sustentar que mais importante do que o verdadeiro é o que pode ser provado ou defendido. Olha que loucura. Mais importante do que é verdadeiro é o que pode ser provado. Mais importante do que o verdadeiro é aquilo que pode ser defendido, é aquilo que você tem argumentos, é aquilo que você sabe colocar com palavras. Né? E uma coisa que a gente percebe também em muitos púlpitos, por exemplo, trazendo para os nossos dias nas igrejas, a gente vê muitos pregadores que falam bem, são ótimos oradores, mas Bíblia, ó, a verdade, ó, né, tá longe ali, né? Então, é algo que a gente percebe hoje em dia também. Aqui, por exemplo, a gente vai ter essa imagenzinha aqui, uma tirinha que eu peguei na internet, um exemplo de um argumento aqui sofista, né?
que tem tudo a ver com essa ideia do Gorgias aí. A gente tem do lado o Jorge, né? Jorge afirmando o seguinte: P não é verdadeiro. E do outro lado a gente tem Maria afirmando que P é verdadeiro. Né? Aí o sofista diria o seguinte: P não é verdadeiro para ele, mas é verdadeiro para ela, ou seja, a verdade, né, segundo Protágoras lá, né, vai de acordo com a pessoa, é individual. Mas aí Sócrates diria o seguinte: não, P é falso ou verdadeiro, mesmo que ainda não saibamos qual dos dois. Tá? Isso aqui é muito interessante para os nossos dias. Hoje, por conta de tudo que a gente tem vivido aí, pandemia, as questões políticas, né? As pessoas hoje se sentem na obrigação de opinar, de bater o martelo sobre tudo. E, gente, ninguém conhece tudo, né? Às vezes acabam caindo aí dentro de uma prática meio sofista, acaba defendendo uma coisa que não conhece tanto ou sendo desonesto mesmo, né? E às vezes a melhor postura é agir como Sócrates agiu aí, né? Claro que é uma representação, mas às vezes a gente não sabe. E às vezes a gente não sabe se é falso nem verdadeiro determinada coisa. Então, qual é a melhor coisa a fazer? Ser humilde e falar: eu não sei, né? Mas a gente tem que entender que existe uma verdade. Às vezes você não sabe qual é a verdade. Às vezes a verdade não está na cara. E a postura mais humilde é só admitir isso. Eu não sei qual é a verdade ainda, mas eu sei que alguma verdade tem, né? Claro que eu estou trazendo aqui para os nossos dias, né? Mas a ideia basicamente é essa. O sofista falaria que não tem a verdade, que a verdade depende, né, da pessoa. Em Diálogos a Gorgias, Platão critica o estilo, a persuasão e os paradoxos utilizados pelo filósofo, que tinha seus pensamentos centrados no subjetivismo, assim como seu antecessor, né, Protágoras, no relativismo, mesma coisa, e no ascetismo, e no ceticismo absoluto. O Gorgias já vai trazer uma característica a mais, né, que é a questão do ceticismo, de duvidar de forma absoluta, né? Por muitos ele foi considerado como um niilista, né? Com relação à ciência e à razão, ele se demonstrou cético. Com relação ao relativismo, chegou a afirmar que o que parece a mim é para mim, e o que parece para ti é para ti. Né? Confirmando mais uma vez o relativismo dele. Não existe uma verdade, é o que parece para cada um. Isso mostra que para ele não existia uma verdade absoluta, chegando à conclusão de que tudo não passava de uma ilusão gerada pelos sentidos. Né? Então, nós temos ilusões geradas pelo sentido, cada um tem a sua, né? E de acordo com a ilusão de cada um vai ter a sua verdade, coisa que não existe uma verdade absoluta. E para fundamentar o seu pensamento filosófico, o que Gorgias vai fazer? Ele vai tomar como base o niilismo. Obviamente que ele não usava essa expressão, quem estuda o pensamento dele chega a essa conclusão, pelo que ele defende. E o que é o niilismo, para quem não sabe? A palavra niilismo, ela vem de nihil, né? É uma palavra latina. Quem estuda teologia já deve ter escutado, por exemplo, que Deus criou o mundo ex nihilo. Nihilo, ex nihilo é do nada, né? Deus criou o mundo do nada. Deus não usou uma base, uma matéria, para dessa matéria gerar tudo que existe. Deus criou do nada, ex nihilo, a criação ex nihilo. Né? E a palavra niilismo, então, vem disso aí, do significado de nada. Né? Então, o niilismo ele consiste, basicamente, na descrença como razão principal. Ou seja, descrença, duvido de nada existe, eu duvido de tudo. Né? Ou seja, onde nada existe de absoluto e onde não existe verdades morais e nem hierarquia de valores. Um cara niilista, uma pessoa niilista, defende isso. Não existe o absoluto, não existe uma verdade moral, não existe uma hierarquia de valores. Isso é subjetivo. Isso é de acordo com a cultura, isso é de acordo com a pessoa, isso é de acordo com o local, né? O niilista vai defender, vai olhar as coisas dessa maneira. Mais na frente, quando a gente for falar de... eu não lembro qual aula é agora, a gente vai falar de Nietzsche, a gente vai ver um pouquinho desse pensamento niilista. Nietzsche tinha uma pegada bem niilista também. Sendo assim, para o Gorgias, a verdade não existe. Qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. Então, cara, não tem como você saber, não tem como você... É impossível saber, é impossível ter certeza do saber. Tudo é falso, tudo é ilusório. É meio, mais ou menos, como se a gente estivesse vivendo uma Matrix, sabe? A gente não tem certeza de nada. Então, por isso que para eles o que importava mais era o diálogo, a persuasão, porque aquilo ali era uma coisa que você conseguia controlar, conseguia vencer os argumentos, conseguia se dar bem. O resto você não tem como comprovar nada, né? Então, é um argumento bem subjetivista, né? Uma ideia bem subjetivista.
O Isaías comentou, esse pensamento dele me lembra algumas particularidades do liberalismo teológico, não sei se tem a ver, mas me lembra bastante. No lista é subjetivo, até alguém prejudicaria, tirar o sustento dele e oferecer risco à vida dele. Pois é, mas essa é a ideia, basicamente, do Gorgias. O que ele vai fazer, então? Ele tinha 3 teses baseadas nisso aí como fundamental, que vão ser essas 3 aí. Ó. Em primeiro lugar, o ser não existe. Em segundo lugar, o ser é incognoscível. Estou falando rápido, depois eu vou explicar, tá? Em terceiro lugar, o ser é inexprimível. Para entender isso aqui, a gente tem que voltar lá atrás. Eu não sei quem leu o material do portal lá, ou leu o e-book, para quem comprou o e-book, né? Lá eu falo do Parmênides, né? E muitos vão entender que esse pensamento, essas 3 ideias que o Gorgias vai defender, era como se fosse uma refutação ao pensamento de Parmênides. Aí eu quero voltar, antes de explicar aqui sobre o que o Gorgias falou, eu vou voltar um pouquinho, bem rapidinho, sobre Parmênides. Parmênides, o que acontece com ele? Ele não formulou, ele era pré-socrático, mas ele não formulou uma teoria cosmológica baseada em um princípio. Né? Para ele não tinha uma arqué, para ele não tinha um elemento externo, água, fogo, terra, ar, algum elemento desses que era um material definido que era o princípio de todas as coisas. Não. Para ele, havia uma espécie de organização racional no universo. Ou seja, era um elemento racional. Então, o ser era um elemento racional. Esse ser era infinito, uno, indivisível, imutável e imóvel. Isso que organizava o universo. Né? Por isso, Parmênides foi considerado como monista. Ele acreditava numa realidade única, né? Depois que ele era monista. Né? Então, o que ele chamava de ser, isso tudo ele chamava de ser. E ele defendia que havia uma identidade entre o ser e o pensamento, ou seja, tudo aquilo que eu penso existe. Tudo aquilo que eu penso existe. E quando ele está falando de ser, tudo aquilo que ele chamava de ser, ele está falando sobre tudo realmente o que existe, sobre o universo, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente toca, o universo, tudo que existe, né? É o ser, tá? Então ele entendia que havia uma relação intrínseca entre o ser e o pensamento, né? Porque se algo existe é porque eu consigo pensar sobre ele, falar sobre ele. Então ele elaborou 4 pontos. Em primeiro lugar, o ser desculpa, e não pode não ser. Olha só, então o ser é e não pode não ser. Tá? Então, se alguma coisa ela não pode não ser, porque ela é. Né? Então, se eu pegar aqui, sei lá, eu tenho uma garrafa aqui, ó, se essa garrafa ela existe, ela não pode não ser uma garrafa, porque eu estou vendo ela aqui, ela existe. Tá? O nada, que é o não ser, não é e não pode ser. Ou seja, o nada não é, porque ser nada não é, não acontece, não existe. Né? Se eu pedir para você, pensa em nada aí, você não sabe nem o que fazer, porque o nada é nada. Você não consegue pensar no nada como se nada fosse alguma coisa. Né? Então, o nada, o não ser, não é e não pode ser, porque é nada. Né? 3. Pensar e ser são mesmo, é o que eu falei. Né? Ele entendia que havia uma ligação entre o pensamento e o ser. Né? O ser só existe porque eu consigo pensar no ser. Se eu penso, então o ser existe. E por último, o não ser não pode ser pensado e nem enunciado. Ou seja, aquilo que não existe não pode ser pensado e nem ser falado, nem ser verbalizado. Quando eu falei para vocês, se eu falar para vocês pensarem em nada, aí vocês não vão conseguir pensar em nada porque o que é o nada, né? Em primeiro lugar, o que é o nada? Não dá para definir, porque o nada é nada, o nada não existe. Então, se eu pedir para vocês definir, defina para mim o que é o nada, mesma coisa. Então, é nesse sentido que ele fala que o não ser não pode ser pensado e nem enunciado. Parece um pouco complicado, né? Tem que ler um pouco mais a obra dele para entender, mas esses argumentos do Gorgias eram uma refutação, basicamente, ao que o Parmênides defendia. Então, quando ele diz o ser não existe, o que ele está querendo dizer? Em primeiro lugar, a não existência do ser, ou seja, o ser não é uno, não é múltiplo, nem incriado e nem gerado. O ser é nada. Então, ele não acreditava na existência. O ser é nada. O ser não existe. Né? Segundo, o ser é incognoscível. Mesmo que existisse, o ser é incognoscível. Ou seja, não poderia ser conhecido, pois se existe a possibilidade de pensarmos em coisas que não existem, significa que existe uma separação entre o que pensamos e o ser, impossibilitando assim o seu conhecimento. Aqui tem um argumento interessante dele.
ele falava que o ser é incognoscível. O que é incognoscível? Que não é possível conhecer. Não existe a possibilidade de eu conhecer o ser, mesmo que ele existisse, porque ele não acreditava que o ser existia. Ele acreditava que tudo isso era um engano da mente, né? Aí ele argumentava dessa forma: se existe a possibilidade de eu pensar algo que não existe, então isso significa que há uma separação entre aquilo que existe o que pensamos e o ser de verdade. Então, eu não consigo conhecer. Exemplo, se eu falar para vocês assim, pensa aí num peixe subindo numa árvore. Vocês conseguem pensar, vocês conseguem imaginar. Mas alguém aqui já viu realmente um peixe subindo numa árvore? E nem nunca vão ver, né? Pelo menos não nesse mundo. Talvez em alguma série da Netflix, alguma coisa assim, vocês possam ver. Mas é algo algo absurdo, que não existe, mas você consegue pensar. Se eu falar para vocês, pensa no unicórnio. Alguém já viu o unicórnio? Também não. É a mesma ideia. Né? Então você consegue pensar em algo que não existe. Ou outro exemplo, o último exemplo. Pensa numa cobra voadora. Aí você imagina aí uma cobra de asinhas batendo e voando no céu, uma cobra. Você não consegue imaginar. Desculpa, você consegue imaginar, mas não existe. Né? Então, quando ele diz que se eu consigo pensar em coisas que não existem, né, significa que existe uma separação entre aquilo que eu penso e o ser de verdade. Então, o ser não existe. Ele duvida de tudo, aí ele parte para o ceticismo. O que garante que, por exemplo, eu estou com essa garrafa aqui, eu estou olhando para ela, mas que ela não é uma projeção da minha mente, que ela realmente ela não existe. O que garante? Ele partiu para o ceticismo nesse sentido. Então, o ser é incognoscível, não dá para me conhecer. Né? Eu posso achar que essa garrafa existe, achar que eu estou conhecendo ela, achar que eu vou beber água dela agora, mas isso tudo é criado pela minha mente, da mesma forma que a minha mente consegue criar uma imagem de uma cobra voando, de um peixe subindo numa árvore e de coisas que não existem. Tá? Essa era basicamente a ideia dele. E por último, o ser é inexprimível. Interessante também esse argumento dele. Mesmo que houvesse a possibilidade de pensar e conhecer o ser, ele não é exprimível, ou seja, nós não poderíamos expressá-lo, já que as palavras não conseguem expressar com veracidade nada que não seja ela mesma, ou seja, quando nos expressamos, comunicamos palavras e não ser. Isso aqui é interessante. Por quê? Realmente, quando nós comunicamos signos linguísticos. São palavras que a gente tenta traduzir o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu quero dizer, né? Muitos aqui já devem ter tido aquela sensação de querer comunicar alguma coisa e não saber como fazer aquilo e pensar assim, caramba, como é que eu faço para fazer você entender? Se sentir até meio mal, assim, de não conseguir passar para a pessoa que está te ouvindo aquilo que você tá na sua mente. Você tenta, a pessoa, entendeu? Não entendi. Aí você explica de novo, entendeu? Não, mas na sua mente está tão claro, né? Então, é meio que como se as palavras já fossem uma versão, as palavras já fossem uma paráfrase do que está na nossa mente. Né? A palavra não comunica realmente o que é, ela traz uma ideia, uma versão, uma paráfrase, mas não comunica o ser, a essência do ser. Então, por isso que ele fala que o ser é inexprimível. Bom, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acho até que a gente se aprofundou demais, né? Porque não é o objetivo da aula, né? O Gorgias não é o objetivo da aula, mas é interessante saber esse pensamento dele. Tanto no AVA quanto para quem comprou o e-book, vai ter lá no Saiba Mais, no finalzinho, e vai ter um link para o vídeo do Isto Não é Filosofia, do professor Vitor, o canal Isto Não é Filosofia. Muito bom, por sinal, o título é Sócrates e os Sofistas, e lá ele vai explicar melhor esses argumentos aí do Gorgias, né? Vai gastar mais tempo, que a gente não tem aqui. Então eu indico vocês assistirem, inclusive para reforçar o que a gente está vendo aqui na aula, que ele vai falar dos sofistas também, vai falar do Protágoras também, e vai falar do Sócrates, que a gente vai falar agora. Mas, para finalizar, Gorgias se gabava dizendo que poderia convencer qualquer um de qualquer coisa e de responder a qualquer pergunta, já que isso está ligado à maior ou menor capacidade de persuasão no retórico. Olha que doideira, né? O cara era humilde, né? Só que não. Colocava, não, eu posso responder qualquer coisa, eu posso convencer qualquer um pela persuasão, pela técnica de retórica que eu tenho. Tá? Então, esse aí é o Gorgias. Vamos falar um pouquinho de Sócrates, mas antes deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, Sócrates é natural de Atenas e viveu por volta de 470 a 399 a.C. Pouco se sabe sobre sua infância, a não ser que era pobre e filho de um escultor chamado Sofronisco e uma parteira chamada
Fenarete. Inclusive, é da profissão de sua mãe que Sócrates pega a ideia do parto para a sua forma de fazer filosofia, chamada de maiêutica. Quem já estudou aí um pouquinho do pensamento de Sócrates, vai ver, a gente vai falar um pouco hoje, né? Que ele desenvolveu essa ideia da maiêutica, que maiêutica quer dizer parto. Ele foi casado com Xantipa, com quem teve 3 filhos. Aí, ó, dica de nome para os filhos aí também: Lamprócles, Sofrônicos e Menexenos. Né? Imagina se o seu filho chama correndo aí, 3, 4, 5 anos correndo de casa, chamando Menexenos, Menexenos. Né? Daí a dica aí, ó, Lampócris, nomezinho complicado, né? Sofrônicos e Menexenos. Tá aí. Esses são os filhos do Sócrates. De forma resumida, podemos resumir o Sócrates assim: foi escultor, né, serviu ao exército, ele participou da guerra de Peloponeso, né, e após se aposentar, ele passou a exercer então os dons pelos quais a gente acabou conhecendo ele, né, de educador e de filósofo. Era extremamente inteligente, todo mundo que escreveu sobre Sócrates fala isso. Né? Era baixo, robusto, com os olhos esbugalhados, mal vestido e com os pés descalços. Era considerado o homem mais feio de Atenas. Muitos vão colocar ele dessa maneira. A estátua aí está mostrando ali, né? Geralmente, as imagens de filósofos que a gente tem em mente aí, que a gente vê na internet, geralmente, na maior parte das vezes, é a imagem de Sócrates, tá? Essa estátua aí tem várias fotos dela, com a mão no queixo, pensando na vida, meio sem roupa, né? Dessa forma que a gente está vendo aí. Como é descrito o Sócrates, né? Ele tinha a forma de ficar horas refletindo, por isso que vem na imagem lá com a mão no queixo, né? E não deixou nenhuma obra escrita, né? Ele não escreveu nada. As informações que temos dele vêm de, desculpa, Aristófanes, Xenofonte e Platão, tá? Tá. Sobre esses 3 caras aí, Aristófanes, Xenofonte e Platão, cada um, na realidade, que escreveu sobre ele, vai trazer uma visão do Sócrates. O Aristófanes, por exemplo, ele era um comediante. Né? O Xenofonte era um comandante militar. Deixa eu só liberar para aqui. O Xenofonte era um comandante militar, né? E o grande discípulo dele, que foi Platão. Então, esses 3 caras escreveram sobre Sócrates. Obviamente, como eu falei, né, cada um tinha uma visão dele, cada um retrata Sócrates de uma maneira. O Aristófanes, por exemplo, em sua obra As Nuvens, ele vai falar sobre Sócrates de uma maneira meio satirizando Sócrates, né? Ele tinha meio que um sarro. E ele retrata Sócrates como um sofista, um cara amoral, um cara interesseiro, né? Então não dá para levar a sério a obra do Aristófanes porque ele era um comediante, ele era um cara que tinha essa pegada, né? Meio como se estivesse fazendo um stand-up, né, do Sócrates. Já o Xenofonte escreveu entre 380 e 355 a.C. algumas obras de caráter mais bibliográfico de Sócrates, como Apologia de Sócrates, As Memórias, o Simpósio e o Econômicos, né, uma obra dele chamada O Econômicos. Mas, como é de se imaginar, é de Platão que a gente vai ter aí conhecimento de maneira mais aprofundada das ideias, né, filosóficas de Sócrates. Platão registrou o pensamento de Sócrates em forma de diálogo. Ele privilegiou essa abordagem meio dramatúrgica, né, de transmitir ali tanto a metodologia de Sócrates, que é o raciocínio dialético, né, é muito presente na forma de Sócrates dialogar, quanto às suas crenças, a busca do bem moral, uma coisa que Sócrates, diferente dos sofistas, buscava. Né? Os diálogos de Platão que melhor refletem os ensinamentos de Sócrates são Apologia a Sócrates, que é o discurso em defesa no julgamento do seu mestre, Criton e Dédon, ou desculpa, Fédon. Tá? São esses 3 diálogos que vão descrever melhor ali, com mais essência, o pensamento de Sócrates. Né? E os diálogos são apresentados numa série de longas perguntas e respostas, né? Um variado grupo de pessoas. Você vai perceber Sócrates conversando com políticos, com estudantes, com amigos, né? E aborda vários temas, como virtude, justiça, coragem, moderação, sabedoria e devoção. Tá? Então, é uma característica comum na forma como Platão retrata Sócrates. Tá. Aí vem a famosa frase atribuída a Sócrates, que é o conhece a ti mesmo. Alguns dos seus biógrafos
descreve que, em sua juventude, Sócrates visitou o templo de Apolo em Atenas e ficou profundamente marcado pelas inscrições entalhadas no pórtico do templo: conhece a ti mesmo. Né? Essa frase tocou Sócrates de tal forma que o levou a perceber que qualquer conhecimento posterior do mundo requer antes um conhecimento de si mesmo. Então, é importante frisar isso. Essa frase é atribuída a Sócrates, muitos colocam como se Sócrates fosse o autor dela, mas a frase não é dele, né? Apesar de que ele se apropriou dessa frase. Né? Quando ele visitou lá o templo de Apolo em Atenas, essa frase chamou a atenção dele, mexeu com ele. Né? E como eu coloquei no slide aí, tocou ele de tal forma que ele começou a olhar para si e perceber que qualquer conhecimento posterior do mundo requer antes um conhecimento de si mesmo, levou ele a uma autorreflexão. Né? E foi exatamente esse reconhecimento da sua ignorância que levou Sócrates, né, a estabelecer ali uma postura questionadora. Ele entendeu, pô, é verdade, eu tenho que questionar, porque se eu não me conhecer, eu tenho que primeiro saber o que eu sei, o que eu não sei. Né? E a partir disso aí, começar a questionar para entender, para conhecer, para saber. Né? Já que, eu até coloquei aqui na apostila, o reconhecimento do não saber nos leva à busca pelo saber. Então, quando eu reconheço que não sei, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o saber. Quando eu tenho humildade para, pô, eu não sei sobre esse assunto, então eu vou buscar entender mais disso. Eu vou questionar, eu vou perguntar para quem sabe, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou fazer um curso, eu vou assistir uma aula, né? Isso vem do reconhecimento do saber. Né? Enquanto a soberba intelectual leva à estagnação. Quem acha que sabe tudo, não vou fazer nada disso não, porque eu já sei. Né? Tem até uma frase famosa aí que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Ou seja, quando você sempre gosta de aprender, de conhecer, aquilo te motiva e te leva cada vez mais a buscar. E foi isso que levou Sócrates a ser quem é. Os biógrafos descrevem também que nessa mesma visita ao templo, o jovem filósofo consultou o oráculo de Delfos e questionou quem era o homem mais sábio, e após o oráculo responder que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia, Sócrates sentiu-se constrangido, já que ele não se sentia assim. Isso é interessante também. Após conversar com muitos que se consideravam sábios, e ao constatar que eram tão ou mais ignorantes que ele, concluiu então que deveria ser mesmo o mais sábio, pois pelo menos tinha consciência de sua própria ignorância. Interessante isso, né? Ele primeiro chega a entendimento, né, que ele não era sábio, ele não se sentia sábio. Né? Aí ele fala, não, eu vou questionar os sábios então para ver isso. Para testar, né, se isso que o oráculo de Delfos falou é verdade, que eu sou o homem mais sábio de toda a Grécia. Quando ele sai e começa a andar e a questionar, a fazer os seus famosos diálogos ali, ele começa a perceber que aqueles que eram tidos e que se tinham como sábios, não eram sábios. Né? Aí ele percebe que ele que era sábio, porque por mais que ele achasse que não sabia nada, ele sabia que nada sabia. Então, o primeiro passo para o conhecimento é o reconhecimento de que nada sabemos, né? E, aliás, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe, né? O conhecimento é um mundo, né? Então, se engana aquele que, por exemplo, faz uma faculdade, faz um curso e acha que pronto, já estudei tudo, já sei tudo, não precisa estudar mais. Você vai perceber, na realidade, que você, caramba, eu não sei absolutamente nada, preciso estudar. E quanto mais você estuda, mais você chega a essa conclusão. Né? E Sócrates desenvolveu o chamado método socrático. O que ele fez? Partindo da profissão de sua mãe, que era parteira, né, e trazia bebês ao mundo, né? Sócrates dizia-se um parteiro de ideias, ou seja, ele dava à luz ideias. Para isso, através do diálogo, tentava levar as pessoas à evidência da própria ignorância. Dessa forma, o método socrático consistia em dois passos. Em primeiro lugar, a ironia. Muitas vezes, em tom irônico, dava uma resposta ao seu interlocutor com o intuito de desconcertá-lo e mostrar que o conhecimento que ele julgava ter estava equivocado. Então, era muito comum ele usar, eu pulei, né, a maiêutica. Primeiro a maiêutica, a ferramenta retórica argumentativa, que consistia em sucessivas perguntas sobre a essência de algo ou sobre o que é algo. Então, ele começava com a maiêutica, né, que era exatamente a argumentação, a retórica, sucessivas perguntas, uma atrás da outra. Se você pegar um diálogo de Sócrates, você vai ver que tem várias perguntas tentando chegar a uma resposta. E muitas vezes ele usava a ironia, que é em tom irônico ele dava a resposta ao seu interlocutor com o intuito de desconcertá-lo, de fazer ele mesmo perceber, sem humilhar o cara, né? Perceber que o argumento dele era fraco, que o argumento dele era ruim, era fraco, né? Então isso é muito interessante.
Sócrates foi o primeiro filósofo a buscar pela essência das coisas. Além disso, batendo de frente com o relativismo sofístico, que a gente viu anteriormente, ele ensinou a necessidade da busca pela verdade. O Jonas Madureira vai comentar o seguinte sobre isso. Sócrates acreditava que, por meio da dialética, seria possível chegar à verdade. Somente após alcançar-se a verdade, vem a persuasão. Ora, a retórica dos sofistas busca uma persuasão que não advém da verdade, mas meramente das opiniões. Para persuadir os interlocutores, os sofistas impunham a sua própria opinião. Usava toda a retórica possível para convencer os outros de que sua opinião era melhor. Sócrates, porém, propôs outro tipo de discurso, cuja persuasão não dependia exclusivamente da habilidade retórica, mas da capacidade de dialogar com alguém até o fim, ou seja, até encontrar a verdade. Inclusive, por conta disso, que geralmente tem essa diferença do Sócrates para o sofista também. Geralmente ele era diálogos com uma pessoa só. Os sofistas falavam para um grande público. Eram palestras, era uma aula, uma turma, com vários alunos, com várias pessoas ouvindo. Sócrates não. Sócrates gostava ali do tete-a-tete, de conversar com uma pessoa, com outro, com um amigo, com um político, com um militar, com várias pessoas, mas em separado, para ali ele conseguir dialogar, né, conversar, né, e em busca da verdade. E para ele o diálogo, né, podia durar o tempo que fosse necessário para se chegar à verdade. Então isso é bem interessante, essa diferença aí, né, de Sócrates para os sofistas. Só que o que aconteceu? Sócrates acabou, por conta dessa postura dele, se tornando uma figura admirada, né? De forma que, por onde ele passava, ele atraía uma grande quantidade de seguidores e de discípulos. Entre eles, muitos jovens. Muitos jovens começaram a admirar Sócrates, achar ele uma pessoa realmente inteligente, começaram a seguir, né, para aprender com ele. E por conta do seu método, ele acabou expondo e irritando algumas figuras respeitadas. Por quê? Nessa de questionar determinadas autoridades, ele acabava expondo aquela fraqueza daquela pessoa, que aquela pessoa, para muitos, era um sábio, na realidade não sabia muita coisa. Então, acabou que algumas pessoas ficaram com raiva dele, né? E isso lhe rendeu ali alguns inimigos entre as figuras poderosas de Atenas. O que aconteceu na sequência? Não demorou para que ele fosse acusado de não reconhecer os deuses do Estado. Né? Então, ele foi acusado como se ele estivesse indo contra os deuses do Estado. Foi acusado também de introduzir novas divindades e de corromper a juventude. Então, ele não só não reconhecia, segundo os seus acusadores, os deuses do Estado, introduzia novas divindades e corrompia a juventude. Né? Aí os relatos do julgamento de Sócrates podem ser conferidos no diálogo de Platão intitulado Apologia de Sócrates. Né? Platão tem um diálogo, às vezes você consegue comprar isso separado, ou às vezes eu tenho aqui o livro que tem vários diálogos de Platão e vai ter a Apologia de Sócrates também. Então você pode comprar separado ou junto. Inclusive, até mostrar para vocês aqui, eu não tenho o diálogo de Platão separado, eu tenho no livro aqui da coleção Pensadores. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. É esse aqui, ó. Nele você vai ter vários diálogos de Platão e tem ali também a Apologia de Sócrates. E eu tenho também um livro de Sócrates. Deixa eu achar. Que é esse aqui, ó. Que conta a história, então vai ter vários diálogos de Platão também dele, falando sobre Sócrates. Agora, essa editora aqui, que é a Edipro ou Edipro, não sei como é que você pronuncia, acho que é Edipro. Ela vende os diálogos separados. Igual esse aqui, ó, um livrozinho de bolso, o mito da caverna. Ele traz aqui o mito da caverna, que é com Sócrates, tá? É um dos diálogos, que os personagens aqui é Glaucon e Sócrates. Ele traz só o diálogo do mito da caverna. Então, vocês pesquisem depois, é baratinho, geralmente. Eu acho que eu paguei foi 10 ou 12 reais, eu não lembro. Na Amazon, com frete grátis, né? Então, é bacana que você tem só o diálogo. Às vezes você quer ler só um diálogo, que é uma leitura rápida, né? Fininho, fininho, esse aqui, por exemplo, são 78 páginas. Então, você acha tanto os diálogos em compilações quanto separados. Beleza, depois eu mando no grupo lá para vocês as dicas de literatura aí. Beleza? E vocês acham também, eu tenho no Kindle também eu vou mandar lá para vocês também uma coleção Obras de Platão, que é legal, cara, a tradução é boa, né? Inclusive eu tirei algumas coisas de lá para usar na apostila, é interessante. E
Eu não sei o valor que tá, cara, mas não é caro não. Acho que na época que eu comprei, eu não sei se eu peguei numa promoção, acho que eu paguei coisa de 5, 6 reais. Não sei qual o valor que tá agora, mas tem vários diálogos de Platão lá. Né? Eu compro muita coisa dessas promoções, assim, coisa barata, que às vezes você sempre usa, né? Tem livro até que eu tenho repetido nessa aí. Eu tenho, às vezes, físico e tenho no Kindle também. Tá, então continuando aqui, diante de um tribunal sobre o julgamento de Sócrates, Sócrates é acusado por 3 pessoas: o poeta Meleto, o rico curtidor de peles, orador e político Ânito e por Lincoln. Sócrates tinha a responsabilidade de fazer sua própria defesa e, mesmo demonstrando a inconsistência dos argumentos de seus acusadores, foi condenado. Então, mesmo ele tendo argumentado bem, mostrando ali, se você leu a apologia de Sócrates, você percebe bem que não tinha o que acusar o cara, não tinha, né? Mas ele foi condenado da mesma forma. Como era de praxe, após a sua condenação, ele foi convidado a estabelecer a sua pena. Então, era costume naquele período, o próprio condenado estabelecer a sua pena. Meleto pediu a pena de morte. Meleto, não, eu quero que ele morra, eu quero a pena de morte. Sócrates poderia ter apelado naquele momento por uma pena mais branda, né, como uma multa, por exemplo, né? Alguns amigos dele, inclusive, sugeriram isso. Sócrates, pede uma multa, cara. Sugere uma multa aí, que o seu caso não é um caso grave, então eles vão te liberar para você pagar uma multa e ser liberado. Mas ele não quis, Sócrates não quis apelar por uma multa. Por quê? Na mentalidade de Sócrates, fazer isso era o mesmo que aceitar a culpa das acusações. Ou seja, se eu aceitar e pedir uma pena mais branda, é o mesmo que eu falar assim, beleza, eu estou errado, então pelo menos me dá a oportunidade de eu pagar de uma forma mais branda. Né? Na mentalidade dele era isso. Ele não concordava com o que estava acontecendo. Né? Então, eu não vou aceitar a culpa das acusações que estão fazendo contra mim. Né? Na segunda parte de A Apologia, Platão descreve o momento que Sócrates então descreve a pena que julgava merecer. Platão diz em Apologia o seguinte: nem exílio, nem multa. Se, pois, cumpre que sentencie com justiça, né, e em proporção ao mérito, eu proponho o sustento no pritaneu. Tá? É isso que ele propõe. Né? Então, ele não propôs nem uma multa e nem um exílio. Ele propôs sustento no pritaneu. Né? Dessa forma, Sócrates não deixou saída para os juízes. Por quê? O sustento no pritaneu ele era na realidade, uma recompensa dada para um herói de guerra, né, ou alguém que fez algo de bom, né, para a cidade. O que restou para Sócrates, então? A pena de morte. Por quê? Você imagina, o cara estava lá acusado, tinha um que queria que ele morresse. Né? Deram a oportunidade para ele escolher a pena dele. Aí ele vai e fala, nem exílio, nem multa. Eu quero ser sustentado no pritaneu. Os caras riram. Eu falei, rapaz, você está sendo acusado de um monte de coisa aqui e você está pedindo para a gente bancar você. Era tipo como se fosse receber uma aposentadoria, como um herói de guerra. Tipo assim, o cara lutou na guerra, virou um herói de guerra e vai ser aposentado até morrer. Vai receber um valor até morrer, né, do Estado. Foi isso que ele propôs. Obviamente, né, os seus acusadores não aceitaram. O que sobrou para Sócrates, então? Né? Não teve jeito. Em 399 a.C., Sócrates toma cicuta, que era um veneno muito utilizado para execuções no seu tempo. E, após alguns minutos, Sócrates, então, faleceu. Mas antes disso, Sócrates falou o seguinte: mas eis a hora que partirmos. Mas eis a hora de partirmos. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto o Deus. Né? Essa é a frase dele. Né? E aqui a gente finaliza, então, essa parte de Sócrates. No livro-texto, lá no Água, você vai ter um Saiba Mais, ok? Sócrates, é verdade, teria um videozinho para vocês assistirem. E agora a gente vai partir para o nosso contraponto teológico. Que, como você já sabe pela aula passada, é a ideia de fazer uma síntese, ou pelo menos um diálogo, né, com a teologia. Então, acompanhe comigo os slides. Diz assim: não é novidade que existem muitas similaridades entre Sócrates e Jesus. Não sei quem aqui já ouviu, talvez alguns já ouviram, né? Que existem algumas similaridades. Alguns até acusam que Jesus é um Sócrates mais novo, né? A história de Jesus foi copiada de Sócrates, alguma coisa nesse sentido. É uma variação, alguma coisa assim. Muitos historiadores, filósofos e estudantes não só notaram, como escreveram sobre isso. Semelhanças entre Sócrates e Jesus. Em primeiro lugar, ambos são de origem humilde. Veja bem, Sócrates era filho de um escultor,
e uma parteira, e Jesus, da mesma forma, era uma pessoa de origem humilde, filho de um carpinteiro, né? A Bíblia não fala a profissão de Maria, dá a entender que ela era uma mulher do lar, né? Mas ambos, né, de uma origem humilde. Ambos aprenderam a profissão do pai, né? Sócrates trabalhou como escultor, que era a profissão do pai, antes de entrar para o exército. Depois virou filósofo, como se aposentou. Jesus também foi carpinteiro durante um período de sua vida e depois saiu para propagar o evangelho, né? Então, muitos fazem essa comparação também. Nenhum dos dois deixou alguma obra escrita, nem Jesus e nem Sócrates, né? Tudo que sabemos de Sócrates, a gente viu, vem de terceiros, como Xenofonte, Platão, seus discípulos, né? E tudo sobre Jesus foi escrito por seus discípulos nos evangelhos e nas cartas de Paulo, né? Principalmente nos evangelhos, a gente vai ter os detalhes mais profundos ali sobre a vida de Jesus. Mas Jesus mesmo, assim como Sócrates, não escreveu nada. Ambos costumavam andar nas ruas da cidade com uma missão, né? Sócrates buscava alguém mais sábio que ele, enquanto Jesus pregava as boas novas do Evangelho, né? Então, ambos caminhavam ali enquanto conversavam, né? Cada um com uma missão. Os dois incomodaram os poderosos da época, né? Sócrates incomodou os poderosos e sábios, enquanto Jesus incomodou os poderosos da elite religiosa, né? Ambos foram julgados e condenados à morte, né? Sócrates foi condenado por um tribunal popular, e no caso de Jesus, teve uma votação popular. Jesus ou Barrabás, é a história, todos nós sabemos, né? Ambos poderiam ter evitado a morte, né? Sócrates poderia ter escolhido uma outra pena, ou até ter fugido, e Jesus, como Deus, nem precisava estar ali. Então, ambos poderiam ter evitado sua morte. Ambos marcaram a história, né? Repare que Sócrates dividiu a filosofia entre antes e depois dele, pré-socrático, socrático e pós-socrático, né? E Jesus dividiu a história da humanidade entre antes e depois de Cristo. É o famoso ACDC que a gente usa o tempo todo, né? Ambos debateram publicamente com os seus rivais, né? Sócrates com os sofistas e Jesus com os fariseus e com os mestres da lei. E por último, indiretamente, Sócrates gerou academias e liceus, enquanto Jesus, mosteiros e seminários. Indiretamente para os dois, né? Porque Sócrates mesmo, também, da mesma forma que ele não escreveu nada, ele não fundou nenhuma academia, nem um liceu. Mas seus discípulos fizeram isso. Jesus, a mesma coisa. Jesus não fundou nenhum mosteiro, nenhum seminário, né? Mas os seus discípulos, né, os seus seguidores, posteriormente fizeram isso, né? Além das similaridades pontuadas acima, anteriormente, né, na realidade, existiam algumas diferenças. Como vimos anteriormente, a visita de Sócrates ao Templo de Atenas foi um marco em sua história. A inscrição "Conhece a ti mesmo", entalhada no pórtico do templo, mexeu tanto com o jovem filósofo, que por conta disso ele ficou conhecido como mestre em busca da verdade. Verdade essa que, segundo ele, só é alcançada quando o homem se volta para o seu interior. E que, quando alcançada, traz consigo a sabedoria, né, e a realização. Então, isso é interessante. Sócrates, para ele, ele buscava a verdade, mas ele entendia que essa verdade vinha quando o homem se voltava para si mesmo, se voltava para o seu interior. E ele entendia que quando o homem fazia isso, encontrava essa verdade interior, ele trazia consigo a sabedoria, trazia consigo a realização. Quando nós vamos para as escrituras, aqui entra o nosso contraponto, encontramos alguns ensinamentos diferentes com relação a isso. Em primeiro lugar, Salomão, conhecido como sábio Salomão, né, nos indica algo que podemos colocar como fundamento do saber. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria, né, e o ensino, né? Então, repare que Salomão, o que ele faz? Ele coloca o temor a Deus como algo elementar no caminho à sabedoria. É como se ele colocasse ali o temor como se fosse o primeiro degrau, né, de uma escada, ao contrário da interiorização sugerida por Sócrates, né? Sendo assim, um compromisso pessoal de reverência a Deus é a base para o verdadeiro conhecimento, algo que é desprezado pelos loucos, né? Então, isso é bem interessante. Há como é que eu diria? É totalmente contrário, né? O pensamento de Sócrates para achar a sabedoria, para chegar à sabedoria, e o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos indica também que a verdade está além de um conhecimento intelectual ou um princípio racional, que era o que Sócrates acreditava. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo.
João 14,6 vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade, está até em negrito ali, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, isso é bem interessante também. E alguns capítulos antes, João descreve mais um dos ensinos de Jesus. Diga, o conhecimento da verdade nos liberta, né? Todo mundo conhece esse texto, né? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso nos mostra que Cristo não é apenas a verdade, mas é também o caminho que nos liberta e nos conduz à vida. A vida é essa que nos traz sabedoria e realização. Beleza? Então é isso. Então existe aí um contraponto diferente, apesar de Sócrates e Cristo, né, tem algumas similaridades em suas histórias de vida, né? Existe essa diferença aí no que era verdade, em como ele chegava à verdade. De qualquer forma, ele achava que a verdade trazia a felicidade, trazia a realização. E nisso ele acertou. Só que ele errou ao dizer que a verdade se achava através da razão, através da interiorização, né? A gente sabe que a palavra diz aí que Cristo é a verdade, que ele é o caminho, né, que nos liberta e que nos traz a felicidade genuína e verdadeira. E é isso, pessoal. Nossa aula acaba por aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta ou comentário. Eu vou interromper a gravação aqui para a gente deixar o tempo livre aí.